Às vezes eu tô de boa fazendo alguma coisa e eu penso, putz, é verdade, eu tenho um canal no YouTube, então eu vou caçar conteúdo pra fazer no canal do YouTube. E eu começo a ver o mesmo tipo de conteúdo que eu costumo trazer aqui, e eu penso, cara, por que que eu sou assim? Por que que eu gosto de ver essa degeneração do cérebro humano? Por que que eu gosto de fazer conteúdo sobre isso? Mas eu sempre chego na conclusão que eu acho que tem uma certa vantagem em olhar pro abismo, mesmo que o abismo olhe de volta pra você. Eu acho que dá pra gente aprender muita coisa, tirar muita lição vendo esse lado estranho do ser humano. E a questão é que eu acho que tem muita gente na internet que não tem muita noção da vida real, não tem muita noção social. É o tipo de cara que parou de chupar as tetas da mãe e foi direto pro computador, então ele não tem uma vivência muito grande. E esse tipo de pessoa não percebe que tem alguns comportamentos meio estranhos, inconvenientes, chegando às vezes até o ponto de ser assustador. Talvez você não tenha muita noção das coisas, talvez você seja uma pessoa esquisita. Mas o ponto é, não importa o quão esquisito você seja, eu espero que você não seja tão esquisito quanto esse cara aqui, o herói do vídeo de hoje, porque acontece que um grupo de streamers mulheres estava fazendo live RL na rua e esse cara achou que era uma boa ideia ficar insistindo pelo número delas, e quando elas não deram o número pra ele, ele achou que era uma boa ideia ameaçar elas e pedir pra entrar numa briga com as mulheres que estavam ali. E se você aí usa muito Twitter, eu acho que você já sabe desse assunto em questão. O ponto é, esse cara aqui é exatamente o tipo de cara que seus pais têm medo que você se torne depois de adulto, e eu queria muito fazer um vídeo sobre toda essa situação completamente esquisita que ele se meteu. E eu vou dar um contexto rapidinho. Acontece que tem a Emiru, que é uma streamer bem grande na gringa, provavelmente você conhece ela, e se você não conhece de nome, eu tenho certeza que vendo ela você ia lembrar. E o que isso importa pra história? Porque eu tinha me deparado com esse tweet aqui. Um stream sniper acabou de ameaçar a vida de Valkyrae, Sina e Emiru e perseguiu elas em live. E foi uma situação completamente bizarra. E se você não sabe o que é um stream sniper, primeiro que eu tenho orgulho de você por não saber o que é isso, mas stream sniper é geralmente o cara que, sei lá, vamos supor que você esteja fazendo uma stream, fazendo algo específico, vamos supor que você esteja, sei lá, fazendo uma stream de jogo, você esteja fazendo um desafiozinho ali. Stream sniper é o cara que vai ficar no chat, dando fila na mesma hora que você, pra te encontrar no jogo e estragar o seu jogo, ou então no caso delas, como era uma live IRL, era um pouquinho mais creepy, porque esse stream sniper tava vendo onde elas estavam pra ir pra lá. E no início tava tudo de boa, elas estavam fazendo uma live ali onde elas encontravam várias pessoas na rua e ficavam tirando foto, conversando à toa. É os mesmos tipos de assunto que as pessoas costumam conversar e se divertir quando estão com os amigos. Tava uma brisa boa, até o nosso herói em questão chegar. Emily, is that? No way. Yo, can I get a picture with you? Yeah, of course. Okay, okay. Let's get a picture. Wait, but can I rap to you real quick? E aí ele chega desse jeitinho, tipo, nossa, encontrei vocês aqui do nada. Mas é óbvio que ele já sabia que elas iam estar lá. Pelo menos ele esperou dia 1º de abril pra mentir. Diferente dos meus pais, quando falaram pra mim que eu nunca seria calvo. E aí, uns 2 anos atrás, eu percebi que meu cabelo tava tudo começando a cair. Mas graças a Deus que existe a Manual, onde os tratamentos são personalizados e prescritos por médicos profissionais, além de também oferecerem um acompanhamento clínico ilimitado. Ou seja, um médico especialista vai analisar o seu caso e prescrever exatamente o tipo de tratamento que você precisa. E cara, calvície atinge metade dos homens até os 50 anos, então é um problema bem sério, que tipo assim, metade dos homens vão ter, não tem muito o que fazer sobre isso a não ser tratar. Você só vai precisar preencher um questionário de avaliação médica, e com esse cupom você ainda tem entrega discreta e frete grátis, no Brasil inteiro, e é por tempo limitado, então não percam essa oportunidade. A Manual de longe é um dos meus produtos favoritos, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, e mais uma vez o cupom de desconto é Promo Neon. Esse guerreiro aí encapuzado chega do nada e fica tipo, nossa, nem fudeu. Eu não fazia ideia que eu ia encontrar vocês aqui. Posso tirar uma foto? E até o momento uma reação bem normal. Tipo assim, você cria conteúdo pra internet, às vezes você tá saindo de noite, as pessoas vão te reconhecer, vão querer tirar foto. Normal. E até esse momento o cara tinha sido super de boa. Outra coisa antes da gente continuar, é muita gente falando e pra mim é muito difícil legendar quando tem várias pessoas falando e o áudio não é tão bom, não consigo entender direito as coisas. Então eu legendei só o que era muito importante. Hi, nice to Ray. meet Nice to you. meet Hey, Emily, could you take Rosie. a photo? Rosie, nice to meet you. Nice to meet you. My name's Russell. Russell. She can take a pic. Oh, we can't because we have a. We actually we're on a time. What's up Yeah, you gotta we're do? on a time. E aí o cara se apresenta, esse cara com capuz branco diz ali que o nome dele é Russell, cumprimenta todo mundo e aparentemente alguém educado, certo? Tipo, chegou, cumprimentou todo mundo, até o momento que ele começou a falar, pô, eu posso ficar dando uma volta com vocês? E aí as pessoas obviamente deram desculpa, porque isso é muito estranho. E tipo, eu vou dar um exemplo, de forma nenhuma eu me sinto famoso, de forma nenhuma eu acho que meu canal tem uma puta relevância ou algo do tipo, mas cara, é muito estranho quando você tá na rua, saindo com seus amigos, e aí alguém te reconhece na rua, vem trocar ideia, na maior parte das vezes é de boa, mas sempre tem algumas pessoas que ficam, tipo, acompanhando você no que você tá fazendo, e putz, não é por mal, cara, mas isso sempre é inconveniente, porque você não conhece quem te assiste, tipo, não te deixa muito confortável isso, e o Russell era um desses caras, ele não percebia que isso era estranho e era inconveniente, então eu vou dar uma avançada no vídeo, mas enquanto elas ficam falando ali, o Russell fica, tipo, 1 minuto de braço cruzado e cabeça baixa, só esperando pra ver se alguém ia convidar ele pra fazer alguma coisa, até o momento que elas cobram, tipo, tá, você queria a foto
foto, né? Did you want to pick? Oh, sorry, excuse us. Sorry. Okay, so. Do you need a photo? Oh yeah. E ele fica ali de boa, tira foto com todo mundo, é super educado com todo mundo. Inclusive as meninas falam tipo, nossa, como ele é educado e tal, gente boa. E ter chamado esse cara de educado e gente boa é uma afirmação que vai envelhecer pior do que o frango que eu tinha deixado dentro da air fryer antes de viajar. E elas passam uns 20 minutos andando ali, tirando foto com as pessoas, conversando com o chat, só curtindo à toa, tudo normal. E outra coisa importante, vocês podem ver no ângulo da câmera que elas foram pra esquerda e o Russell, aquele cara, foi pra direita. Ou seja, caminhos opostos, né? Ninguém vai conseguir se encontrar. Afinal, esse cara tá indo pro outro lado, mas acontece que exatos 20 minutos depois delas encontrarem esse cidadão, elas se deparam com isso aqui. Yes, please. Oh God. Oh God, yes, that is. Vocês sabem que vem depois disso. Eu não legendei porque era uma cantada que só funcionava em inglês, seria impossível traduzir, e eu não tenho muita habilidade pra traduzir gíria. O ponto é, ele ficou numa posição de pedir alguém em casamento e começou a soltar um monólogo pra pedir o número de uma delas. E tipo, vocês percebem na live que nenhuma delas percebeu que era o mesmo cara de tipo 20 minutos atrás. Até o chat não tinha percebido. Esse cara fez um completo speedrun. Ele foi pelo outro lado, eu não sei o que ele fez, ele tirou o capuz branco, colocou uma camisa havaiana e por baixo da ponte, eu acho que ele foi correndo até encontrar elas no final. Eu não sei. A questão é, as pessoas no Twitter perceberam que era exatamente a mesma pessoa. O pedaço de merda que atacou Cena, Valkyrie, Emiru, Emily e Rose é o mesmo cara com quem eles tiraram uma foto antes e trocou de roupa depois. Que perdedor da porra. E aí a história começou a fazer mais sentido, porque ele vem com aquele papo de tipo, nem fudeu, eu encontrei vocês aqui. É a mão de Deus fazendo a gente se encontrar. Isso aqui é um milagre. Quando na real não, ele já tinha percebido que elas estavam lá. E eu não sei por que ele fez todo um plano pra encontrar elas ali. E eu não sei o que passou na cabeça desse cara, mano. Quando ele tava de capuz, eu acho que ele pensou, tipo, eu vou pedir pra ficar ali saindo com eles, e aí vão deixar, e eu vou entrosar com o pessoal ali. E aí quando, obviamente, falaram, tipo, não, a gente tem coisa pra fazer, de alguma forma ele achou que era uma boa trocar de roupa, voltar lá e vir balístico pra cima delas pedindo o número de telefone. For her number. Oh. Like it, can I get your number? I don't have a phone. Wait, put your number in mine. Meu mano Russell realmente não sabe levar um fora. E eu vi um monte de comentário criticando a menina por não ter passado o número pra ele, por ter constrangido ele na live, mas pelo amor de Deus, cara, é óbvio que ela não deveria passar o número do celular pra um cara desconhecido na rua, principalmente sendo figura pública. Eu me sinto muito capitão óbvio falando 99% das coisas que eu falo nesse canal, mas parece que a opinião pública da internet é só horrível mesmo. E outra coisa, o argumento de ter constrangido ele em live, ele mesmo se constrangeu, porra. Já não chega ele ter ficado de braço cruzado lá com o capuz branco, todo estranho, esperando convidarem ele pra alguma coisa. Esse cara ainda achou que era uma boa ideia correr, colocar uma camisa havaiana e ficar de joelhos como se fosse pedir alguém em casamento, só pra pedir o número de alguém que você conhece só pela internet. I don't know how to use a phone. I'm sorry. Wait, so I'm gonna keep following her. E aí a história começa a realmente ficar creepy, porque quando ela falou que não ia passar o número pra ele vem com esses papos, tipo, beleza, então eu só vou ficar perseguindo ela. E cara, o que eu vou falar sobre isso? Eu sei que não é uma opinião muito popular nos dias de hoje e precisa de muita coragem pra falar o que eu vou falar aqui, mas eu não acho que ser um stalker é uma coisa maneira. Tipo, eu acho que quando eu fui adolescente, eu fazia umas coisas muito estranhas relacionadas à mulher. Eu lembro de uma menina da minha escola que eu tava afim, e eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, e eu não sabia como falar pra ela que eu tava afim. Então o que eu fiz? Eu baixei todas as fotos dela do Facebook e coloquei num álbum aberto no meu Facebook chamado Meu Amor. E aí o outro dia eu fui pra escola, tava os pais da menina lá, tava todo mundo me zoando, me xingando. Mas parte de mim acha importante você ser um cara estranho quando você é novo, porque não chega a ser assustador. O problema é quando você é adulto, você tem barba na cara e você simplesmente não consegue entender que é completamente bizarro agir desse jeito. You're gonna have to get in line. There's too many stalkers. E aí, dito e feito, ele realmente fez o que ele disse que ia fazer. Ele começou a perseguir elas, tipo assim, o rolê inteiro. E cara, isso é completamente inconveniente. Tipo assim, eu sei que alguns de vocês que assistem não tem muita noção social. Eu sei que alguns de vocês que assistem provavelmente vão pensar, tipo, um cara magrelo desse me perseguindo, não tô nem aí. É bizarro, é inconveniente. Tipo, eu tenho certeza que vocês assistindo, bom, eu acho que as 4 ou 5 mulheres que assistem esse canal, de alguma forma já passaram por uma situação parecida, mas até com outros caras, assim, que tem mais o hábito de sair de casa, eu tenho certeza que todo mundo tem alguma história de um cara sendo completamente esquisito assim. Mesmo que, tipo, você seja um cara e não seja com você. Todo mundo tem uma história de, sei lá, uma amiga, uma irmã que teve que lidar com um cara esquisito. E, tipo assim, a pior parte é que o cara simplesmente não liga. Porque, beleza, às vezes a gente vê um cara sendo esquisito quando, sei lá, não tem um puto público assistindo ele. Mas tinha umas 15 mil pessoas assistindo essa live e o cara simplesmente não se importou de ser desse jeito. Mas calma, que obviamente não chegou na pior parte. I think we're just gonna go. Let's go.
Oh, no, we're not. Hey, excuse me? No. Security? Hey, Stop. Whoa. Let's fucking fight right now. Let's fucking fight right now. What? Get away Right from now. Hey, what's going security. He's harassing us. on? What's going on? What's going on, man? Right now. I'll kill you right now. Fuck off. Kill you right now. Brother, isso foi de vamos tirar uma foto pra posso sair com vocês, pra me dar seu número, pra eu vou matar você agora. E eu não acho que esse merdinha de alguma forma tinha alguma intenção de machucar fisicamente elas, mas o simples fato dele ficar putinho porque não pegou o número do celular e vir com esse papo de eu vou matar você e correr na direção delas, explode a minha cabeça. Obviamente não tinha mais clima nenhum pro rolê, elas foram embora, os seguranças do lugar seguraram o cara e todo mundo foi pra casa bem, tanto que a live meio que acabou depois disso, simplesmente não tinha mais clima, e eu acho que tudo volta muito pro problema que eu falei de, tipo, a gente tem uma primeira geração que realmente não tem norma social, provavelmente esse cara age dessa forma no Twitter e nada acontece, e ele age assim na vida real, achando que de novo nada vai acontecer, só que eu acho que é uma forma de viver a vida que rapidinho vai te fazer tomar uma surra, então sei lá, não sejam como esse cara. Videozinho curto, eu só quis trazer sobre esse stalker aqui porque viralizou muito, e até agora não tem muita atualização, eu acho que nada muito grande vai acontecer, e também eu me senti levemente inspirado, porque agora que meu canal tem um certo alcance e as pessoas me pedem pra tirar foto e coisa do tipo, eu vejo como realmente tem umas pessoas com uns parafusinhos a menos, e eu tô falando obviamente de uma minoria, a maior parte das pessoas desse canal que pede pra tirar foto, ou me encontra na rua, ou conversa, sempre é muito gente boa, só que sempre vai ter esse 1% meio esquisito. Enfim, o vídeo foi só esse mesmo, muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo.